Olá, pessoal! Estamos mais uma vez aqui para mais uma aula remota de Direito Empresarial e hoje nós vamos dar continuidade em títulos de crédito. Hoje nós vamos falar sobre o cheque. O cheque, ele é uma ordem de pagamento à vista, sempre emitida contra um banco, tendo oculto a ela, via de regra, um contrato de conta corrente ou de abertura de crédito que é firmado pelo emitente e o banco, com a única finalidade, de dar provisão de fundos para que a ordem ela seja cumprida pelo banco. O cheque, ele é um título de crédito de modelo vinculado, pois deve ser emitido no papel fornecido pelo banco. Então, só quem pode fornecer o cheque para o emitente, no caso, é o banco. O cheque é regulamentado pela Lei 7.357, de 2 de setembro de 1985. Essa lei ela é conhecida como a Lei do Cheque. E os seus artigos 1º e 2º desta lei, ele fala que existem alguns requisitos essenciais para o cheque. A primeira coisa que a lei determina é a palavra cheque. Essa palavra cheque, ela deve ser escrita no texto do título de crédito, na língua empregada para a sua redação, tá? Então, tem que ser de acordo com o seu país. Então, nós estamos falando de uma legislação do nosso país, do Brasil, então o cheque deve estar na língua portuguesa. O outro requisito é que a ordem é incondicional de pagar a quantia determinada. Então, no cheque, eu devo determinar a quantia que deve ser paga, exatamente. Outro requisito essencial que determina a lei do cheque é o nome do banco a quem a ordem é dirigida, o sacado, é o banco que emitiu aquele cheque. Outro requisito essencial que determina a lei do cheque é a data do saque. A data do saque deve compor no título de crédito. Mais um requisito é o lugar do saque, ou a menção de um lugar junto ao nome do emitente. Outro requisito determinado pela lei do cheque é a assinatura do emitente, o sacador. Bom, salientamos aqui as seguintes observações que são relacionadas com os requisitos essenciais do cheque. Caso haja divergência do valor em algarismo com o valor por extenso, sempre vai prevalecer o valor por extenso. Isso está determinado no artigo 12 da Lei do Cheque. O lugar do saque é muito relevante, porque o prazo para a apresentação do cheque ao banco sacado será de acordo com a coincidência ou não entre o município do local do saque e o da agência pagadora. Quando o local coincide, o cheque é denominado da mesma praça e deve ser apresentado ao sacado para pagamento nos 30 dias seguintes ao da emissão. Caso o local da emissão não coincidir com o local da agência bancária pagadora, a gente denomina que o cheque é de praças diferentes e o prazo para apresentação desse cheque é de 60 dias. Os cheques superiores a R$100 é requisito essencial que seja identificada a pessoa a qual está recebendo a ordem de pagamento. Como assim? O tomador, aquela pessoa que está recebendo aquele cheque, então tem que ter o nome da pessoa. Isso consta no artigo 69 da Lei 9.060 de 1995.
A não identificação do lugar do pagamento é considerado o pagamento do cheque no lugar onde ele foi emitido, ou do designado ao lado do nome do emitente. Isso também tem previsão no artigo 2º, inciso 1º da Lei do Cheque. O cheque incompleto ou em branco é válido como cheque, desde que esteja completo até a sua apresentação. Nos termos do artigo 16 da Lei do Cheque, se o cheque incompleto no ato da emissão for completado com a inobservância do convencionado com o emitente, esse fato ele não pode ser oposto ao portador, a não ser que tenha adquirido um cheque de má-fé. É possível verificar 3 situações jurídicas distintas no cheque. A primeira, a do emitente que dá a ordem de pagar. A segunda, a do sacado, que é o destinatário da ordem de pagamento, o banco. E a terceira, a do beneficiário, que é o credor do título. Em regra, o banco sacado não é responsável pelo pagamento. Poderá ser responsabilizado caso faça o pagamento de cheque com assinatura falsa, salvo culpa exclusiva ou concorrente do correntista, conforme determina a súmula 28 do Supremo Tribunal Federal, que fala que o estabelecimento bancário ele é responsável pelo pagamento de cheque falso. Claro, é ressalvado, é claro, as hipóteses de culpa exclusiva ou concorrente do próprio correntista. Qualquer cláusula que venha a alterar a natureza do cheque deverá ser considerada não escrita. O artigo 32 da Lei do Cheque, ele derruba a ineficácia absoluta à inserção no título de crédito de qualquer menção contrária ao seu pagamento à vista. Logo, a cláusula que pós-data o cheque não gera efeitos em relação ao banco sacado, considerada não escrita. Poderá ser vinculado ao credor, que pode ser responsabilizado civilmente em caso de apresentação para o pagamento do cheque antes da data acordada. Nesse caso, não há o que se falar em título de crédito, e sim em direito contratual. O credor de uma obrigação contratual representada em cheque pós-datado, devido a apresentá-lo ao pagamento antes do prazo estipulado em contrato, poderá ser responsabilizado pelos prejuízos materiais ou morais, devido à violação do princípio pacto sunt servanda, procedente da disciplina de contratos. Ressalte-se que o cheque, mesmo sendo apresentado para pagamento antes do prazo que foi acordado em contrato, devido ser uma ordem de pagamento à vista, poderá e deverá ser pago pelo banco sacado, havendo os fundos suficientes para o pagamento. Caso contrário, deverá ser devolvido com a marcação sem fundos. Em qualquer hipótese, havendo dano, deverá ser objeto de indenização de responsabilidade do credor que violou a cláusula contratual. Falando claramente, o cheque ele é uma ordem de pagamento à vista, é um título de crédito que é uma ordem de pagamento à vista. A gente vê muito a população utilizando o cheque pré-datado. O cheque pré-datado, na verdade, é um acordo que é feito entre a pessoa que está emitindo o cheque e aquela que está recebendo. Então, isso é um acordo. Então, a gente está falando aí de direito contratual e ele não está inserido na lei do cheque. Então, se, por acaso, você deu um cheque pré-datado, com uma data posterior, e a pessoa que recebeu se comprometeu em segurar aquele cheque até aquela data, e ela não segurou e colocou esse cheque antes do vencimento, antes daquela data acordada, o banco ele deve pagar se houver fundos na conta corrente. Por quê? Porque o cheque é uma ordem de pagamento à vista,
quem deveria ter segurado o cheque até a data de vencimento é aquela pessoa que fez o acordo com você. A gente costuma dizer, inclusive, que é um acordo de cavalheiros, né? Quando há o consumo envolvido aí, a gente está falando de direito contratual. Então, as lojas, as empresas, elas costumam segurar até a data de vencimento para manter a clientela, para manter o seu cliente. Mas a lei do cheque, ela não prevê o cheque como uma ordem de pagamento pré-datada, e sim como uma ordem de pagamento à vista. O doutrinador Rubens Requião, na sua obra Curso de Direito Comercial, ele afirma que o cheque é importante para a função econômica, pois ele substitui vantajosamente a mobilização de valores monetários no meio comercial e também no meio social. A função do cheque é a de meio de pagamento, que é constituído pela compensação, um meio de liquidação de crédito e débitos, né? E posto a circular pelo endosso, né? Que opera como um título de crédito. O cheque, ele não tem poder liberatório de moeda. Ninguém é obrigado a receber o cheque em pagamento, pois só a moeda ele tem o curso forçado. Bom, o cheque tem 4 modalidades: visado, administrativo, cruzado ou para ser levado em conta. O artigo 7º da Lei 7.357 de 1985, ele regulamenta o cheque visado, que é aquele que o banco sacado, a pedido do emitente ou do portador legítimo, lança e assina no verso da cártula. É uma declaração confirmando a existência de fundos suficientes para a liquidação do título. Apenas poderá ser dado em cheques nominativos e não endossados. O cheque emitido pelo banco sacado para liquidação por ele mesmo chama-se cheque administrativo ou cheque bancário. Portanto, o banco emitente também é o sacado. É regulamentado pela lei do cheque no artigo 9º, inciso 3º. Somente poderá ser emitido sob a forma nominal. O cheque que consta um cruzamento pela oposição no anverso da cláusula, de 2 traços transversais e paralelos, quando a gente faz assim no cheque, né, pode ser feito pelo emitente ou qualquer portador. A gente chama, quando tem esses 2 cruzamentos, de cheque cruzado. É regulamentado pelo artigo 44 e 45 da Lei do Cheque. O cruzamento ele pode ser em branco ou em preto. Quando o cruzamento for em branco, não há a indicação entre as linhas paralelas de nenhum banco. Quando em preto, no interior dessas linhas é identificado determinado banco. O cruzamento é para dar segurança do pagamento do cheque ao portador, pois sempre que for cruzado o título, será possível verificar nas anotações constantes no banco em favor de quem referido título foi pago. Quando o cruzamento em branco, o cheque poderá ser pago a um banco ou a cliente do sacado, motivo em que o beneficiário remete o título do banco onde tem uma conta corrente ou algo semelhante que permita o depósito de numerário. Quanto ao cruzamento em preto, o cheque só poderá ser pago ao banco mencionado no interior das linhas paralelas. É um cheque com circulação restrita.
Aquele em que o emitente ou o portador do título proíbem o pagamento do título em dinheiro, ele chama-se cheque para ser levado em conta. O emitente, ele deverá constar no anverso do título, na transversal, a cláusula para ser creditado em conta. Esta modalidade de cheque, ela exclui qualquer possibilidade de extravio da cambial com pagamento para terceiros que não sejam os verdadeiros credores, pois somente prestará para pagamento na conta referida na cláusula que consta no título de crédito. Bom, conforme o artigo 33 da Lei do Cheque, o prazo para a apresentação do cheque para pagamento pelo banco, se for da mesma praça, é de 30 dias. Caso seja de praças diferentes, o prazo será de 60 dias. Ressaltamos que o cheque é da mesma praça quando o local indicado da emissão se localizar no mesmo município da agência bancária pagadora. É de praça diferente quando não houver correspondência entre o local de emissão e da agência pagadora. Se o prazo de apresentação não tenha sido observado e o cheque devolvido por insuficiência de fundos, o credor ele perde o direito de crédito em face ao devedor principal. Isso está previsto no artigo 47, inciso 2º da Lei 7.357 de 1985 e na súmula 600 do Supremo Tribunal Federal. Cabe ação executiva contra o emitente e seus avalistas, ainda que não apresentado o cheque ao sacado no prazo legal, desde que não prescrita a ação cambiária. Se o cheque não for apresentado no prazo estipulado pela lei, o tomador ou endossatário pode perder o direito de execução também contra o emitente, no caso de ter havido os fundos disponíveis para pagamento, durante o prazo de apresentação na conta do emitente. Mas esses fundos deixarão de existir após aquele prazo, por ato não atribuir ao emitente. Observa aqui que contra o avalista do emitente, a falta de apresentação do título ao sacado no prazo prescrito na lei não gera nenhuma consequência. E ressaltamos ainda que, após percorrido de 30 a 60 dias, o que é previsto na lei, para a apresentação do cheque, poderá ser apresentado ao banco sacado para fins de pagamento. Somente após prescrita a execução, 6 meses após o término do prazo de apresentação, é que o sacado não poderá mais receber e processar o cheque. A sustação do cheque ela pode ser feita pelo emitente em duas hipóteses. A primeira hipótese encontra-se no artigo 35 da Lei 7.357 de 1985. É a revogação ou a contraordem. O emitente do cheque pagável no Brasil pode revogá-lo, mercê de contraordem dada por aviso epistolar ou por via judicial ou extrajudicial, com as razões motivadoras do ato. A revogação ou contraordem só produz efeito depois de expirado o prazo de apresentação e não sendo possível promovida. Pode o sacado pagar o cheque até que decorra o prazo de prescrição. A segunda hipótese é regulamentada pelo artigo 36, né, e chama-se oposição.
Mesmo durante o prazo de apresentação, o emitente e o portador legitimado podem fazer sustar o pagamento, manifestando ao sacado por escrito oposição fundada em relevante razão de direito. A revogação é o ato exclusivo do emitente, enquanto a oposição ela pode ser efetivada pelo emitente ou pelo portador legitimado. A revogação somente produzirá efeitos a partir do término do prazo de apresentação, caso não seja verificada, ou seja, o pagamento é revogado somente se o cheque não tiver sido apresentado ao banco para pagamento dentro do prazo. Já os efeitos de oposição são imediatos. Não compete ao banco apreciar as razões da sustação. Cabe ao Poder Judiciário a validade ou invalidade. Deve o prejudicado exigir do emitente e provar o abuso no exercício do direito de sustar a ordem de pagamento que foi anteriormente expedida. Deve ter motivos plausíveis para isso. A consequência de uma infundada sustação do pagamento do cheque é regulamentada o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal. Trata-se do tipo penal chamado de estelionato. Por isso que tem que ter uma razão muito plausível para sustar o cheque. Bom, o artigo 4º da lei do cheque determina que o emitente deve ter fundos disponíveis em poder do sacado e está autorizado a sobre ele emitir cheque diante do contrato expresso ou tácito. Os fundos disponíveis, segundo a lei, são os créditos constantes em conta corrente bancária não subordinada a termos, o saldo exigível de conta corrente contratual, a soma proveniente de abertura de crédito. A infração desses preceitos não prejudica a validade do título como cheque, já que o cheque sem fundos não é nulo, é mantida sua configuração como cheque, mas não é pago pelo sacado, ou seja, é apresentado para pagamento, o banco sacado poderá devolver, a cambial ao beneficiário, sem efetuar a liquidação, em razão da inexistência de fundos suficientes para pagamento daquele título de crédito. Deve o cheque ser protestado durante o prazo de apresentação, sob pena de o credor perder o direito de crédito em face dos coobrigados. A falta de observação do prazo para o protesto do cheque é inofensiva, pois esse protesto pode ser substituído por uma declaração do banco sacado atestando a inexistência de fundos. Observe que o artigo 47, inciso 2º da lei do cheque, o portador pode promover a execução do cheque contra os endossantes e seus avalistas. Se o cheque é apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, com indicação do dia de apresentação ou ainda por declaração escrita e datada por Câmara de Compensação. A declaração do banco sacado não supre o protesto para fins cambiais. Portanto, para pedir a falência com base em cheque devolvido por insuficiência de fundos, é necessário o protesto do título. Bom, existem dois tipos de ações cambiais. Ações em que os requisitos dos títulos de créditos refletem como
autonomia, inoponibilidade das exceções pessoais aos terceiros de boa-fé, dentre outros. São elas a execução e a ação de enriquecimento indevido. O prazo prescricional para execução do cheque é de 6 meses, a contar do término do prazo para a apresentação. Também a ação de regresso de um obrigado ao pagamento do cheque contra o outro também prescreve em 6 meses, mais contados do dia em que o obrigado pagou o cheque ou do dia em que foi demandado. Bom, passado o prazo prescricional, o portador do cheque sem fundos, ele poderá, nos 2 anos seguintes, promover a ação de enriquecimento indevido contra o emitente, o endossante e os avalistas. Ressalto que, após a prescrição dessas 2 ações, será possível ainda ao portador do cheque sem fundos promover a ação causal. Isso é previsto no artigo 62 da Lei do Cheque, cujo deverá discutir as obrigações decorrentes da relação que deu origem ao cheque. Conforme o artigo 171, parágrafo 2º, inciso 6º do Código Penal, a emissão do cheque sem fundos é crime, sendo admitido apenas na modalidade dolosa. O pagamento do cheque sem fundos até o momento do recebimento da denúncia implica a extinção de punibilidade. Todas as consequências penais relativas ao cheque fazem parte da disciplina de direito penal. Neste sentido, o artigo 65 da Lei do Cheque, que fala o seguinte, que os efeitos penais da emissão do cheque sem suficiente provisão de fundos, da frustração do pagamento do cheque, da falsidade, da falsificação e da alteração do cheque, continuam regidos pela legislação criminal. Bom, o cheque, ele comporta apenas um endosso. Não é admitido ao cheque o endosso calção, devido o cheque ser uma ordem de pagamento à vista. Após o prazo de apresentação, considera-se endosso póstumo. Os artigos 29 a 31 da Lei do Cheque, que dispõe sobre o aval, coerentes com a regulamentação da lei uniforme, estabelecem a possibilidade de ele ser parcial. O pagamento do cheque ele pode ser garantido no todo ou em parte, por aval prestado por terceiro, exceto o sacado, ou mesmo por signatário do título. Bom, finalizamos título de crédito, finalizamos o cheque e ficamos por aqui. Tchau.